Essa é a Handmaid's Tale que a gente conhece e que a gente ama. Sutileza foi o que nós mais sentimos falta no episódio 6 e que voltou um bocado agora. Não é um episódio com grandes acontecimentos, tirando aqueles 2 enforcamentos coletivos, né? Mas é naquele ritmo mais cadenciado, cheio de detalhes que Handmaid's nos agrada tanto, e é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje, do episódio 7, Under His Eye. Gone where? I don't know. Not even my commander knows. No último vídeo a gente recebeu muitos comentários e a gente acha muito legal aqui no Mexido estabelecer esse tipo de conversa, porque nós não fazemos isso aqui para ter uma espécie de verdade absoluta sobre as séries e filmes que a gente analisa. Principalmente Handmaid's Tale, que é uma série que tem muita coisa, muito simbolismo, muito detalhe, muita subtrama, enfim. É uma série muito rica. Então é muito legal que a gente receba esse tipo de retorno de vocês, de comentários, inclusive dando outras perspectivas, o que é magnífico porque abre a nossa cabeça também. Então a gente consegue pensar, olha, realmente faz sentido, né? A gente não tinha pensado por esse lado, ou a gente tinha pensado diferente e muda, ou a gente confirma, enfim. É muito legal esse tipo de conversa, então valeu. E é isso aí. Yeah, baby. Quando a gente pensa que The Handmaid's Tale não tinha mais o que inventar para punir aquelas mulheres, a gente é apresentado a um novo castigo, punição, assassinato, que é o enforcamento coletivo feito pelas aias. Nem o serviço sujo o pessoal de Gilead faz, eles jogam tudo para as aias. É uma espécie de persecution, né? Aquele que a gente já viu na primeira temporada, quando elas apedrejam, mas agora é um enforcamento. É bem chocante. Imageticamente é muito forte, assim, bem, enfim, bem tenso, né? Bem grotesco. No episódio passado a gente tinha ficado muito encucado com a Serena, porque ela tava mostrando um tipo de comportamento e ela virou totalmente. Aí a gente recebeu um comentário da Edicleia falando sobre como isso é recorrente na história da Serena. E realmente ela lembrou de uma parte super interessante da segunda temporada, quando ela estava se aproximando da June e a June teve aquele parto falso, e aí a Serena levou a June de volta para ser estuprada pelo Fred, para ela estimular o trabalho de parto, né? Então a Serena vem nesse ciclo mesmo de ir e voltar. Ela tem essa característica de ser muito dual. You will stay here, and you will not leave this room. Do you understand me? Nesse episódio tem uma coisa muito interessante, que é ela visitando uma casa em Washington com a Olivia Winslow, né? Que é sensacional o personagem, né? Aos pouquinhos ela vai aparecendo e deixando algumas falas, algumas dicas. Nessa visita nessa casa a gente percebe que teve gente que fugiu, que viu o que estava rolando em Gilead e foi embora. Além de estar tudo abandonado, parecia uma cena de apocalipse zumbi, tem um jornal em cima da mesa que está escrito Terror em Washington. Provavelmente foi quando deram o golpe, né? Quando explodiram o Congresso, como a gente viu lá no começo da história. E nesse momento a gente é apresentado a toda a intolerância religiosa de Gilead. Até então a gente sabe que eles tratam as pessoas que não são cristãs como, né, os desgarrados, os desvirtuados, essas pessoas que algumas mulheres vão para a colônia, outras viram, enfim, toda essa construção que a gente acompanha na série. E agora a gente vê que até os próprios cristãos sofreram com a mão de Gilead, né, essa mão autoritária e pesada e que castiga quem não está na linha que ela acredita ser a melhor para ser seguida. A família que morava na casa era batista e eles têm que sair da casa, eles abandonam a casa por ver os rumos que estava tomando. É como se aquela religião de Gilead fosse algo diferente do que a gente conhece, né? Assim, eu imagino que isso talvez seja uma representação desse fato, de ser algo novo que não existe no nosso mundo. É uma religião diferente. The Lord is calling on you, girls, to be His holy instrument. A June tá com o modo manipuladora super ativo nesse episódio e sai pra dar um rolezinho com a Eleanor Lawrence, esposa do Joseph Lawrence, né? A esposa da casa dela. E aí a gente vê um desenrolar bastante interessante, porque a Eleanor, ela é uma pessoa muito reclusa, ainda a gente não sabe o que ela tem, né? Mas claramente ela tem algum problema psíquico, ela tem alguma coisa não resolvida. Parece uma fobia social também, né? De não conseguir muito bem ter interações o tempo todo com as pessoas. Tanto que quando ela vê a Putnam, a esposa Putnam, ela reage de um jeito muito engraçado, porque falando que bom que a neném não morreu, e repete isso, É esquisito, assim, ela não né? sabe muito bem
esses manejos, traquejos sociais. Esse trecho permeia o assunto da maternidade de uma maneira muito interessante, porque é a primeira vez que a gente tem contato realmente com o que a Eleanor tem sobre maternidade, né? Com a visão dela, com o que ela queria, e a gente tem a confirmação de que eles não tiveram filhos, nem antes de Gilead, nem depois. A gente falou muito sobre a maternidade em Gilead no nosso podcast, no Casa da Marta, tem um episódio só sobre maternidade, e a gente refletiu como que para essas mulheres em Gilead é o único papel, para as esposas, né? É o único papel, o único desejo que elas podem ter, o único propósito de vida, né? O Lawrence não quis mesmo ter um filho para colocá-lo naquela realidade, ainda mais que ele tem uma visão super prática da vida, né? Que as pessoas têm os seus objetivos, cada um tem a sua serventia na vida. E é nesse momento de vulnerabilidade da Eleanor que a June vira e fala: eu tô fazendo uma coisa aqui, tô te levando pra ver minha filha. E eu achei sensacional que não deixaram a June ver a Hannah, porque é esse tipo de coisa que não existe muito em The Handmaid's Tale, essas coisas meio novelescas, meio óbvias, e tem todo o sofrimento da June de ficar de fora, de ouvir umas vozinhas de criança e ficar lá no muro assim, ai meu Deus do céu, quero muito ter contato com a minha filha. Quando a June chega com a Eleanor em casa e o Lawrence guarda a Eleanor no quarto, eu achei que o Lawrence ia pirar com ela, que ia ficar muito, muito bravo, mas ele simplesmente não fala nada, assim, né? Ele olha. Pra mim isso é pior, ele não ter explodido. Talvez o Lawrence não queira que a esposa dele seja submetida a isso, né? Se aquela sociedade é o que ela tem pra conviver, ela pode muito bem se adaptar àquilo perfeitamente e ter a vidinha dela ali, de boa, estuprando as aias de vez em quando, tendo um filho de vez em quando, ou não, troca de aia, troca de Marta. Talvez ele perceba e não queira isso. A Moira e a Emily amigas é tudo que eu queria pra The Handmaid's Tale. Aquela conversa que elas têm no café é algo tão simples, é uma conversa trivial assim, mas é tão importante para a construção dessas duas personagens, para a construção do que está acontecendo no Canadá. A Emily pergunta para a Moira se ela sente saudade do trabalho. É algo que a gente também falou no Casa da Marta, que é sobre os refugiados deixarem as suas vidas, os seus trabalhos. A Emily tinha um trabalho importantíssimo na universidade, dava aula sobre biomedicina, e hoje, ela estando no Canadá, ela não pode exercer a profissão. As pessoas ficam meio sem rumo, né? E a Moira diz que sente falta das pessoas. Você perde todo o convívio com seus amigos, com sua família, fugindo para outro país, porque você está sendo perseguido na sua própria terra, na sua própria casa. A Emily estudou em Harvard e a Rory de Gilmore Girls ia para Harvard. Não foi. Achei isso uma mensagem subliminar. E a Moira na cadeia... Não, porque tá na superfície, né? Ah, mas quem não conhece Gilmore Girls não sabe que a Rory ia pra Harvard. E a Moira vai pra cadeia igual em Orange is the New Black, Samira Wiley. Uma coisa que eu achei muito legal foi que a Emily, quando ela vai pro protesto, quando ela pergunta até pra Moira, né? Ah, posso ir também? Aquilo é muito bonito, porque ela, de certa forma, tem que abraçar essa vida mesmo. Não é bem uma escolha, né? É uma necessidade, Ela também não tem muito controle do trauma, mas eu achei super legal ela ter essa força de ir lá, né, de enfrentar, e ela ainda falou, eu que trouxe a menina. Master, how can you even consider negotiating with Gilead? Uma coisa me deixou preocupada, porque o comandante Winslow fala que o Canadá tá dando sinais de querer fazer um tratado de extradição. Fiquei preocupada com isso. E ele fala pro Fred pra deixarem a bebê lá no Canadá. Eu voltei umas 4 vezes nesse pedaço pra tentar entender os motivos de deixar a bebê lá. No fim das contas, o que eu entendi é que é mais proveitoso deixá-la lá pra conseguir trazer mais gente de uma vez do que já fazer essa troca, né? Me dá a bebê e aí recua um pouco, vai
Acho que é essa relação, né? Eles estão internacional. tentando tratar como um problema de fato institucional entre os países, né? E não só Um caso isolado. um caso isolado de uma bebezinha. Tem inúmeros exemplos na vida real desse tipo de situação, de extraditados que cometeram crimes e voltam pra responder por esses crimes, né? É uma coisinha no diálogo, assim, que é quase nos finalzinhos, né? Ah, não, deixa ela lá mais um pouquinho e tal, não vamos nos precipitar. Agora, o Fred, ele tá crente que ele vai trazer a Nicole o mais rápido possível, ele fala isso com a Serena, já pode entrar nisso uma vez? Que é na dança do pavão. E aí ele fala, vou trazer ela o mais rápido possível, acho que vai ser antes do que a gente imaginou. E pô, há um ruído de informação aí, né? O Weasel diz uma coisa pra ele, ele tá pensando outra, em só trazer a filha dele e pronto, eu tô nem aí pro resto. Mas também é pra agradar a Serena, né? Agora que eles estão se reconciliando, ele não vai falar assim, ela vai ficar um pouquinho lá. Inclusive, se rolar isso, eu acho que aí ela pode ter outra mudança de vai voltar. pro Satanás. O reacendimento da paixão desse casal foi que o Fred não mediu esforços pra trazer a Nicole de volta. Aí agora, se por um acaso ele fala, Serena, vamos trazer, mas calma lá, acho que ela pode virar o Satanás de novo. Tocar fogo em outra casa, será? Eu achei muito massa aquela conversa das esposas naquela festinha, né? Elas têm muita consciência de que elas são qualquer coisa, assim. Subjugadas, né? E aí uma delas que fez aquela reconstrução daquele salão e fala, o fulano que levou o crédito, né? Como sempre. E a Serena super compreende, né? Elas têm ali uma ligação de, eu sei do que você tá falando. E aí tem a história do pavão. Eu já tinha reparado que no quarto da Eleanor Lawrence tem um quadro de um pavão. E aí as esposas vão e comentam sobre o pavão. Que os maridos ficam se mostrando uns pros outros como pavões. O pavão como símbolo é muito legal, a gente já falou disso aqui no episódio 2, 3, não me lembro qual. É o episódio que o Lawrence manda a June pegar o livro na estante, a gente vai linkar ele aqui. Porque é o símbolo usado na teoria de seleção sexual do Darwin. A gente já falou um pouquinho nesse vídeo também, então a gente não vai retomar isso aprofundadamente, mas basicamente o pavão ele é o símbolo dessa competição da fêmea por esse macho que tem penas maravilhosas e que ali ela entende que vai dar filhotes melhores e aí a espécie vai evoluir, vai caminhar para frente, sempre com filhos melhores. Então esse é o símbolo máximo disso, né? O pavão todo exuberante, aquela cauda maravilhosa, toda colorida e tudo mais. E não à toa culmina com aquela dança do acasalamento do Fred com a Serena. Todo mundo olhando, pra ver o casal 20 dançar no meio do salão. E é mais ou menos isso, né? A música até muda. Começa a rolar um tango, uma coisa super sensual, super Eu achei muito sexy, sensual a dança, principalmente pra Gilead. perna enfiada no meio das outras. A gente fica assim, quê? E tem tudo a ver com isso, né? É o Fred, pavãozão, se mostrando para aquela sociedade, mostrando o poder que ele tem. E a esposa dele também dizendo, esse é o meu macho. Ainda mais depois de ter sido super bem sucedido nesse processo aí de recuperar a bebê. Então ele tá todo empinado mesmo, igual um pavão. Uma coisa que esse episódio me levou a refletir foi sobre o sistema econômico de Gilead. Quando eu vejo essas festas exuberantes das pessoas poderosas, aí eu fico pensando muito no sistema econômico de Gilead, que eu não sei qual não consigo imaginar, mas que as outras pessoas passam por necessidade, tem muita restrição, né? Não compra o que quer, ninguém usa a roupa que quer, a cor que quer, é tudo muito restritivo. Mas as pessoas poderosas têm um luxo imenso. Tem um detalhe que dentro das próprias casas dos comandantes também não tem tanta fartura, pelo menos alimentícia, né? O mercado ele é muito, muito, muito caidinho, tem coisas... Você vê aqueles nabos feios pra caramba, assim, uma salada tudo horrorosa. E é meio assim, isso aqui é o que tem pra agora. Sim, é uma a gente questão... não sabe o que vai ter mês que vem. É uma questão da produção que se tem, produção de agricultura que tá tendo no momento. Mas de fato, nos rituais, há muita fartura. E quem tem mais poder consegue comprar coisas melhores. A gente já viu várias marcas pedindo, tenta achar tal coisa ali pro fulano, fala que você é do comandante Lawrence, fala que você é do tal. E aí elas conseguem comprar coisas melhores. Go to the gate. Guardian Parker. He'll help you. Mais uma vez, a June tem alguma ação que dá muito ruim para as outras pessoas. Quem der da Marta foi a Off Matthew, que é do Satã, essa mulher.
Não tem lógica nenhuma ela aceitar tão bem assim, Vai mas ao subir mesmo no tempo ódio, tem né? muita lógica, porque um sistema como o de Gilead não se sustenta só por essa ideologia vinda de cima para baixo, né? Ela precisa que as pessoas que estão na base comecem a acreditar naquilo e comecem a aceitar esse sistema como algo bom, que não seja bom, né, no conceito mais abstrato da palavra, mas que, beleza, eu vou me sujeitar e vai ser isso aí. Porque não dá para sustentar tanta atrocidade, tanto assassinato, tanta perseguição sem que as pessoas realmente acreditem que aquilo ali tá sendo o melhor que tá rolando. Não dá pra ir só pelo medo, né, também. Se for só pelo medo, eu acho que não consegue manter o sistema. E aí é aquela frase clássica do Fred: não tem como ser bom pra todo mundo. Então algumas pessoas conseguem aceitar essa realidade. Apesar da Off Matthew mostrar em alguns momentos que ela sofre e que ela não tá tão feliz de estar grávida, mas ela embarca no sistema e começa a vigiar a June, denunciar. Dá muita raiva dela nesse momento. Esse tipo de comportamento é muito fácil de ver em qualquer sistema totalitário, né? Ou nem precisa ser tão totalitário assim. Pega o momento que a gente tá vivendo no país também, que é totalmente cagado, você vê o tanto de gente que fala, isso aí mesmo, e não sei o quê. Olha o tanto de gente que acreditou em kit gay, em mamadeira de piroca, essas coisas. Enfim, para sustentar um discurso de ódio, discurso raivoso, um discurso preconceituoso, e no caso de Gilead é um discurso que, quando ele é levado à prática, ele causa tudo que a gente vê na série, só mesmo com uma espécie de lavagem cerebral coletiva mesmo, fazer as pessoas acreditarem que elas estão fazendo aquilo com propósito, o propósito é o bem comum, é Deus, seja lá o que for. Se não tivesse isso, não seria verossímil. As aias têm medo desde o começo de que uma denuncie a outra, né? É esse sistema alimentado pelo medo de que uma faça o que a outra pela suspeição, fez. né? Fica todo mundo meio assim. E aí, mais uma vez, a gente vê a June perdendo as estribeiras, para usar uma expressão bem brasileira. Eu imagino agora que ela não tem mais nada a perder de novo, de certa que ela não forma, sabe nem onde está a Hannah. Porque, e agora quem vai passar essa informação pra ela? Vai ter que vir informação numa cadeia aí muito elaborada, que eu não sei se elas têm essa cadeia, né, de troca de informação. Os Mackenzie foram embora e ninguém sabe pra onde. É legal imaginar o que a June vai fazer sem ter mais essa perspectiva da Hannah. De recuperar e levá-la embora. Piorou bastante pra ela, né? Sim. Pode ativar o modo Berserker ali mesmo. Tipo, tocar o terror aqui do jeito que der e azar. Um pouco do teaser do 8º episódio dá a entender isso, né? A gente já viu o promo do 8º episódio várias vezes, porque eles capricharam pra caramba nesse teaser. Colocaram várias cenas cortadas, assim, pra gente voltar a assistir várias vezes. Pelo que a gente já viu, vai ter julgamento das aias, apontando o dedo, vai ter o passado da tia Lídia, finalmente, e vai ter também tiro. Muito impressionante o tiro lá no mercadinho, um guarda morto. Eu acho que o 8º episódio tem tudo pra ter grandes acontecimentos. E ainda tem aquele teaser que algumas pessoas acham e divulgam que parece ser o teaser de Israel. A gente comentou disso na temporada passada. E tem um fato bombante nesse teaser, que é a June falando pra tia Lídia, contando pra tia Lídia que a Off Matthew falou que não queria aquele filho. Aí o caldo entornou. Don't be a crybaby. É isso, até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui, não se esqueça de deixar o like. Ouçam o podcast Casa da Marta, a gente deixou 2 episódios aqui no longo do vídeo. Tem os 3 disponíveis lá no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, no iTunes e todos os outros lugares que dá pra ter um podcast. Vai lá conferir Casa da Marta. É isso e até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau!